Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Jairo, o pai que todo filho necessita. As famílias estão em colapso. Muitas crises acontecem no seio das famílias porque não se vê a autoridade paterna. A figura do pai está muito ausente e isso tem levado a uma série de consequências desastrosas, danosas à família. Estamos comemorando o Dia dos Pais. E é importante que cada pai que assistir esse vídeo possa perceber que muita coisa pode ser mudada e muita coisa precisa ser conservada quando se está, de fato, buscando a direção de Deus. A Bíblia fala de vários pais que foram ótimos exemplos. Josué, Jó, Jessé, o próprio Abraão, que é o pai da fé. Mas hoje nós vamos falar sobre Jairo. E vamos apontar algumas características desse pai. Vamos ler o que se encontra em Lucas, no capítulo 8, de 40 a 42, e depois de 49 a 56. Porque é o milagre da ressuscitação da filha de Jairo, mas nesse meio tempo em que Jesus estava indo para a casa de Jairo, houve um outro milagre de cura da mulher hemorrágica, uma mulher que tinha uma hemorragia crônica há 12 anos. Então vamos ler apenas a parte referente a Jairo. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha de uns 12 anos que estava à morte. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. O que podemos aprender com Jairo, esse pai? Vamos falar um pouco da figura de Jairo, chefe da sinagoga, um homem muito importante, responsável pela administração da sinagoga, responsável por delegar as atribuições, as atividades que cada um deveria fazer para que houvesse ordem no culto, ordem na sinagoga. Era o gestor da sinagoga e era o presidente do conselho de anciãos, conselho de conselheiros. E esse homem, mesmo sendo tão importante, o chefe da sinagoga, ele recorre a Jesus. Com tudo o que estava acontecendo, ele deixa de lado a sinagoga e se concentra na maior prioridade da sua vida naquele momento, a sua filha. Não era uma crise da sinagoga, não era uma crise profissional, nada tinha a ver com o trabalho dele, mas era um momento em que a prioridade era a família. Ele estava recorrendo a Jesus para que Jesus trouxesse cura à vida da sua filha de 12 anos. Muitos pais não estão cientes dos males que assolam seus filhos, males sociais, emocionais, espirituais, e não têm tratado como verdadeira prioridade. A Bíblia nos alerta sobre isso em Cânticos. Cânticos, capítulo 1, verso 6. Me puseram por guarda de vinhas, a vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Às vezes outros assuntos ofuscam a vida dos pais e eles deixam de encarar como prioridade as suas filhas, os seus filhos, a sua família. Jairo era um homem consciente da importância da família. Em segundo lugar, Jairo era um homem que sabia a quem recorrer em tempos de crises familiares. É interessante que o texto mostra duas
condutas dele mostram a maneira correta. O texto diz, prostrando-se aos pés de Jesus. E dentro dessa maneira correta de buscar na fonte a cura, ele foi muito humilde. Suplicou, diz o texto. Ele suplicou que fosse a sua casa. Ele, por causa de sua condição financeira, social, a sua posição, poderia ter recorrido a vários outros recursos. Mas ele procurou a fonte correta, a fonte da cura, que é o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, Jairo era um pai que levava Jesus para casa. E então questionamos, o que muitos pais têm levado para casa? Provisão, material, diversão, entretenimento, mas também vícios, violência, agressão. É interessante que há uma passagem na Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 39, que diz assim: E acontece como aquele que sai para encontrar comida para os filhos dos profetas e achou uma trepadeira silvestre que confundiu com algo comestível. E após o cozimento, clamaram ao profeta a morte na panela. Muitos pais, ao invés de levar o Senhor Jesus para casa, estão levando morte, às vezes até confundindo, pensando que é algo que alimenta. Jairo foi um pai que levou Jesus para casa. Levar Jesus para casa apresenta alguns desafios. Um dos desafios é a multidão. No caminho para a casa de Jairo, diz o texto, as multidões apertavam o Senhor Jesus, impedindo a chegada de Jairo até o Mestre. Um outro desafio, às vezes, é a família. O texto fala que alguém da casa de Jairo, alguém da família de Jairo, tentou impedi-lo de falar com o Mestre. Ela já morreu, não incomode demais o Mestre. E às vezes nós não atentamos para isso. Estamos na família e, embora haja amor dentro da família, às vezes não há o discernimento. Jesus tem que ser o recurso a ser buscado sempre. Não se deixe intimidar por algo que o atrapalhe de buscar Jesus. Jairo superou tudo por amor à filha, por amor à família. Ele superou alguns problemas, como o trabalho, como a multidão, como o desânimo familiar, e acabou levando Jesus para casa, obtendo cura, obtendo vida. Ele fez a parte dele e deixou o resto com Jesus. Essa é uma grande lição para nós, pais. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que nossos filhos estão enfrentando várias crises por falta da visão familiar, da autoridade paternal. Há uma ilustração antiga que diz de um menino que estava viajando de avião e o avião passou por várias turbulências e ele estava aparentemente só, não havia nenhum adulto ao seu lado. Quando alguém pergunta a ele, menino, você não está com medo? Tanta turbulência e você está aí parecendo tão tranquilo? E a resposta do menino foi, por que eu haveria de ter medo? Por que eu não vou ficar tranquilo? Meu pai é o piloto do avião. Querido, Jesus quer pilotar a nossa vida. Jesus quer nos conduzir à vida, à cura, à vitória. E nós, pais, precisamos levar essa visão à nossa família. Pais como Jairo, que superam desafios, pais que colocam a família em prioridade, pais que levam Jesus para casa, pais que vivem em função de buscar em Jesus a cura e a esperança. Que seja essa a visão de cada pai que assiste a esse vídeo.